Se o Natal foi um prato cheio para você, literalmente você comeu demais, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como resolver esse problema. Mas antes de mais nada, eu já adianto que esse vídeo não é um vídeo para te dar dicas, esse é um vídeo para te ajudar a entender e te ajudar a resolver esse problema de uma vez por todas. Eu sou o Christian e esse é o canal da Escola do Emagrecimento, aonde você aprende a realmente emagrecer. E hoje o assunto do vídeo é como reverter os estragos causados pelo Natal e por épocas festivas. Se você por um acaso não está assistindo esse vídeo depois do Natal, ele também pode ser muito útil para você pelo simples fato de que um padrão comportamental apresentado no Natal provavelmente se repete na maioria das épocas festivas. Então, se esse vídeo serve para você hoje, ele provavelmente vai servir em mais outros momentos e provavelmente esse conteúdo também vai te ajudar a estar entendendo. A primeira coisa que a gente deve ter em mente é que essa comilança da véspera, do almoço, do Natal e de épocas festivas não vem isolada, ela é decorrência de hábitos ruins. Ou os hábitos ruins ajudam a trazer essa questão de estar comendo demais. Então, o que nós devemos estar resolvendo não é em si o excesso de comida, mas sim aquilo que a gente faz em relação a toda comida que a gente tem na nossa frente, que faz com que a gente acabe não se controlando e acabe comendo demais. Então, a gente precisa estar entendendo qual que é a nossa relação com esses hábitos, o que exatamente a gente está fazendo em relação a essa questão que está rodeando a comida. A gente primeiro precisa entender o que são os hábitos ruins e grave isso muito bem, porque os hábitos ruins eles são aqueles hábitos que estão construindo para a gente um prazer, mas muito rapidamente e na hora. E quando a gente fala de bons hábitos, os bons hábitos são aqueles que ajudam a gente a construir comportamentos positivos, que nos trazem muitos benefícios, mas que eles vêm em longo prazo. Então a gente, em outras palavras, está conseguindo com um bom hábito um preço que a gente está pagando antes para conseguir uma coisa depois. E o hábito ruim é um prazer que a gente está conseguindo nesse momento, um preço que a gente paga na hora para ter o prazer na hora. Então isso de maneira cognitiva, de maneira cerebral, é muito válido, porque o cérebro sempre está buscando coisas que vão gerar esse prazer momentâneo naquele momento. E quando a gente vê um excesso de comida muito gostosa e quando a gente cai no Natal, é basicamente isso que acontece, tem o almoço, a ceia que tem comida muito bem elaborada e depois tem uma sobremesa muito farta, o cérebro vê aquilo como uma questão muito boa, muito prazer, muito açúcar. E naturalmente é uma preferência muito forte que o cérebro está pedindo essa comida a todo momento. Então a gente tem que entender qual que é a nossa relação com toda essa comida para que a gente consiga ter uma intermediação e resolva de uma vez por todas essa questão de estar comendo demais no Natal, no Ano Novo ou em qualquer outra época festiva, como eu já falei antes. A outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando falamos de excesso de comida é que há alguns vieses envolvidos no excesso de alimentação. O primeiro deles é o genético, o segundo é o social e o terceiro é o emocional. Então, a gente tem que estar intervindo em algum desses pontos que estão problemáticos para conseguir resolver o problema. Aonde que a genética entra nesse ponto? Justamente naquela questão herdada desde os nossos parentes pré-históricos. Quando eles não tinham muita comida disponível, o que aconteceu é que eles comiam demais justamente para precaver contra um período de escassez que poderia sim acontecer. Então, os genes que nos foram passados são justamente aqueles que têm preferência por muita comida. E não é qualquer comida, são as comidas que tem uma alta densidade calórica e daí você come e tem muita caloria, isso basicamente vai te engordar. E segundo, as comidas com muito açúcar e muita gordura, porque elas também ajudam a ter muita caloria, muita energia contida. E quando a gente caía num momento em que não havia muita comida, isso fazia sim muita diferença. O segundo viés, o cultural, é por uma questão muito simples, de que a gente normalmente não come em excesso quando está sozinho. Então, normalmente a gente está associando, por exemplo, uma pizza, por exemplo, uma sobremesa muito calórica quando a gente está envolvido num grupo. Então, se esse grupo que você está envolvido é composto por pessoas que têm por hábito comer muito e comer muito em excesso, comidas que em teoria engordam,
Basicamente, você pode ser a próxima pessoa, se você não engordou, que vai engordar devido a todo esse papel que você está imerso de pessoas que estão comendo demais e que provavelmente também vão te induzir. A não ser que essas pessoas, por alguma razão, não te induzam a isso, mas normalmente isso é bem difícil de estar acontecendo. E o terceiro viés, a questão emocional, que não deveria supostamente ter alguma coisa em relação, mas que na atualidade, na realidade, ela acontece, é que a comida muitas vezes ela é capaz de suprir um vazio que a gente tem emocional na hora, que a gente acaba conseguindo comer. Por exemplo, ansiedade, por exemplo, tristeza, alguma frustração. Muitas pessoas caem naquela questão de estar tentando suprir essa questão, essa emoção negativa, comendo em excesso. Isso vai resolver? Momentaneamente até vai resolver, mas se a gente pega um tempo maior, depois que a gente termina de comer, já vem aquela culpa por ter comido demais e segundo, por não ter conseguido resolver nem a ansiedade, nem a tristeza, nem a frustração ou qualquer que seja essa emoção negativa que nos afligiu. Então, como é que a gente resolve esse problema emocional? Primeiramente, é entendendo que a comida não supre qualquer coisa que seja relacionada a questões emocionais. A gente come sim para estar sobrevivendo e o processo de sobrevivência depende bastante de questões emocionais, mas basicamente comida nenhuma vai suprir qualquer buraco que tenha a nossa emoção que seja. Então você precisa estar comendo para se nutrir, mas você tem que entender que você não pode estar comendo para suprir algum lapso que tenha na sua mente em questão emocional que seja. Então coloque os pingos nos devidos is. Então o vídeo hoje era para tentar trazer alguma elucidação, algum esclarecimento sobre essa questão de por que a gente come muito em épocas festivas. Espero que tenha ajudado. Se você ainda não é inscrito no canal, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal que nos próximos dias tem mais debates e outros assuntos muito interessantes com relação ao emagrecimento.